Passando até a palavra para você agora, porque eu concordo com quase tudo que o Mauro falou. Eu só não demitiria o Sampaoli. Por que que eu digo isso? Ah, tá bom, ele ficou em cima do muro. Agora, quando você tira o Sampaoli, primeiro, você tá falando de um cara que conseguiu evoluir o time do Flamengo. Depois de muito tempo a gente vê um cara, Dorival Júnior conseguiu, foi demitido. Mas o Sampaoli pega esse Flamengo, o Flamengo tá praticamente numa final de Copa do Brasil, o Flamengo tá no mata-mata da Libertadores e o Flamengo vem de uma virada espetacular contra o Atlético Mineiro e diminui a vantagem do Botafogo na vice-liderança do campeonato. Você, pela primeira vez, a gente vê, depois do Jorge Jesus, um cara que acabou com o comando dos jogadores no vestiário. Porque muito se reclamou, jogador do Flamengo comanda vestiário. Sampaoli acabou com isso, vai jogar quem eu quiser, vai jogar quem eu achar que tem que jogar. O próprio caso do Pedro. Eu acho que uma demissão do Sampaoli, tudo bem, acho que o Sampaoli tinha que ser mais incisivo, sim, na defesa do Pedro contra a agressão. Agora, uma demissão do Sampaoli agora regrediria muito o Flamengo taticamente e tecnicamente num momento espetacular do Flamengo. E outra, que aí eu concordo com o Mauro, premiaria o indisciplinado. Porque o Pedro foi indisciplinado. A agressão, ela tornou o Pedro a vítima e tem que ser, porque a agressão nunca pode ser aceita. Esse cara, o Pablo Hernandes, aí ele tem que ser demitido, e ele vai ser demitido. Agora, se você tira o Sampaoli, você está deixando claro, pronto, o Pedro conseguiu o que ele queria. O Pedro não aqueceu quando deveria ter aquecido. O Pedro gerou uma crise, porque se você pensar, quem gera a crise é o Pedro. O estopim acontece com o Pablo, que foi idiota na situação e agride o jogador. Agora, a crise num momento tão positivo do Flamengo começa com quem? Com o Pedro. E aí o Pedro, assim, estaria conseguindo o objetivo dele. Pronto, vamos demitir o Sampaoli, Pedro. Aí eu sou contra. Porque aí volta toda aquela situação que a gente falava do Flamengo. O jogador manda em vestiário, os jogadores comandam o Flamengo. Então agora, eu prefiro ver o pulso do Landim, eu prefiro ver o pulso do Marcos Braz, de falarem, ó, negócio é o seguinte, tá demitido o preparador, Sampaoli é o treinador que a gente quer e ele vai tocar esse grupo. Porque também é aquilo, os jogadores, ó, a gente não treina se o preparador físico ficar. Compreensível. Porque teve agressão. Agora, se jogador falar que não treina porque continuou o Sampaoli, esse jogador é que tem que ser afastado. Porque o Sampaoli não agrediu. Eu acho que premia o Pedro, que foi indisciplinado, uma saída do Sampaoli. E outra, é péssimo pro time, porque o Sampaoli encaixou dos últimos 21 jogos, o Flamengo perdeu um jogo. O Flamengo não perde há 10 jogos. Há 10 jogos que o Flamengo não perde. E na situação que o Flamengo tá, parece que o Flamengo não consegue ter paz, Vamp. Boa tarde, Thiago, Flávio, Mauro, boa tarde a todos, né? Ontem fazendo o jogo do Corinthians aqui, depois do jogo do Corinthians, eu vou pro Ninho. São Paulo tá frio, né? Ontem tava frio, ontem à noite. E aí, tô vendo o jogo, assistindo o jogo do Flamengo, né? O Atlético Mineiro, o Flamengo começa bem, o Atlético Mineiro depois vai, melhora, começa a perder gol. Era pra gente estar falando aqui do jogo, da vitória, que foi uma vitória muito importante, né? Foi uma baita virada. Pô, não, e aquilo que o Mauro falou, o Atlético cansou porque teve que correr muito mesmo para tentar não perder o jogo. E ainda assim veio o desgaste, o Flamengo com a qualidade que tem dentro do seu plantel no seu banco, faz as substituições, né? Entra o Arrascaeta, que muda o jogo completamente, né? A gente vê ali o desgaste ali do Hulk, do próprio Paulinho mesmo. O Paulinho sai abafado quando termina o primeiro tempo, que sai 1-0, e quem assistiu o jogo viu que teve que se virar no 30 mesmo. O Atlético correu bastante. Não, olha só. Não, eu sei, pra gente não sair do assunto. Não, vou chegar lá. Eu sei, mas você como jogador, porque o Mauro falou, isso vai atingir o grupo, o posicionamento do Sampaoli. Agora, que se dane também se atingir o grupo. Então, o Sampaoli não agrediu ninguém. Aí, pô, a minha pergunta pra você, o Sampaoli perdeu completamente o controle ou não? Dá pra ele ficar? Não, dá pra ele ficar se ele mandar o preparador de físico embora. Auxiliado. Da comissão técnica dele, ó. A parada é o seguinte, a gente é amigo e tudo, já trabalhamos junto em vários lugares, seleção, Olympique de Marseille, velho, dá um tempo lá, e essa merda, e eu tô prestes a conquistar títulos. Eu tô em 3 frentes, porque a vitória do Flamengo hoje, a depender que o Botafogo faça, o campeonato ainda falta ponto pra caramba, né? Mais de 20 rodadas. Não, o presidente acabou de aumentar o bicho. Então, aí, pô, eu tava olhando, digo, caramba, velho, olhando tudo, digo, pô, os caras vão comentar agora só sobre a rodada e como foi a vitória do Flamengo diante do Atlético. Daqui a pouco estoura a bomba. Pedro toma um soco e aí Pedro posta na rede, no Instagram, né? Deus, não sei o quê, pro papá, obrigado pai, obrigado mãe. Eu digo, olha só que fumaça, pô, o time todo fez uma vitória
porra, uma vitória convincente, jogou bem mesmo no segundo tempo, buscou a vitória, conseguiu, né? Tinha 4 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo não ganhava lá do Atlético Mineiro, voltou a ganhar. E aí deu essa fumaça toda, daqui a pouco aí comecei a observar todos os veículos de comunicações. Pô, Pedro chegando na delegacia, o ônibus do Flamengo indo para o aeroporto, se o cara embarca, eles não embarcavam junto, não queria que o preparador físico fosse junto no mesmo voo. Aí vai chegando um no carro, é o Gordão e outro. Eu digo, pô, é isso, parece que os jogadores teriam reclamado do Marcos Braz e no carro do cara. Entendeu? Mas é o que eu falo também, aí, o assim, jogador não tem que mandar aí, assim, clube assim. O São Paulo tem culpa de nada, estava ali no campo trabalhando, se movimentando para lá e para cá, tentando fazer o de melhor, muda mesmo o jogo com a entrada do Arrascaeta e tal. E aí vem essa fumaça pro cara. Como é que... Quem tem que tomar posição? Diretoria, mas o São Paulo tem que chegar assim, ó. Tem 3 meses aí pra gente ganhar, 4 meses aí pra gente estar em 3 frentes pra ganhar 3 campeonatos. E é o sonho dele, que ele só ganhou com o Chile e alguma coisa pelo Colo-Colo. Ele nunca teve a oportunidade de estar tão perto de títulos. Como o Flamengo deu essa chance ao Dorival Júnior, né? Como deu ao Rogério Ceni também. É um super elenco. Um elenco caro e que vai disputar título. São Paulo tão perto, reúne aí, chamou o argentino e fala, ó, velho, pelo menos segura aí, eu vou até dezembro, se são muito amigos. Se você é meu amigo mesmo, sai fora que eu tenho que mandar esse grupo aqui pra ganhar título. É lógico, porque o cara acabou de... Agora, tirar o Sampaoli, que não tem culpa de nada. Tem. Porque você tira o Sampaoli, até você, mesmo que seja o Galhardo, que é um treinador que eu acho até melhor que o Sampaoli, até esse cara colocar o estilo dele, até esse cara impor o esquema tático, saber lidar com os jogadores, já era. Tudo que foi construído com o Sampaoli. E tá em 3 frentes. Um praticamente já tá na final, que eu acho possível que o Grêmio reverta. Com essa crise que estão querendo criar agora no Flamengo. Estão querendo criar não, né? Tá criada já. Já está praticamente na final de Copa do Brasil. Futebol pode acontecer tudo? Pode, mas a probabilidade do Flamengo estar na final da Copa do Brasil é muito maior. Pega o Olímpia, que vem em crise aí na quinta-feira, e o time do Flamengo é muito melhor. E no Campeonato Brasileiro, que ainda faltam mais de 20 rodadas, pode muita coisa acontecer. Quer dizer, ele nunca esteve tão perto de 3 títulos. E eu acho que mandar ele embora, não. Tem que mandar o cara embora, chama o grupo, ó, tá aqui, fez merda, foi embora, vamos seguir aqui a caminhada, que a gente tem um monte de coisa pela frente para ganhar. Beleza, pronto. Eu garanto que o grupo quer que o cara vá embora, não é o treinador. Não quer que o Sampaoli vá embora. Mas já estão dizendo que o grupo também não gostou da postura do Sampaoli. É isso que me incomoda. É o grupo voltar a mandar no Flamengo. Não tem que gostar de nada. Se demitir o preparador físico, que foi quem agrediu, continua o Sampaoli. Pronto, é isso. É isso. A solução, demite o cara e segue o barco. Quer chegar em dezembro e falar, ó, ganhamos aqui, agora eu quero ir embora, que o cara é meu parceiro, eu tenho várias propostas, sempre trabalhei com esse cara. Não dá pra segurar 3, 4 meses? A solução é mandar o cara embora. Agora, ô Flávio Prado, tem essa situação toda que a gente tá aí falando. Tem os erros do Pedro, tudo, de não ficar no banco, papapá, já tá de cara feia. É isso, porque a gente sempre fala do Gabigol, né? Grêmio, pô. Sempre fala do Gabigol. O cara que tá, Flávio, sabe o quê? 10 jogos que não joga. Ele entrou no jogo agora contra o Grêmio. É óbvio que um cara do nível do Pedro vai se incomodar com o banco. Mas tem que ter disciplina. Porque a gente sempre fala do Gabigol. Gabigol tá alterando o clima. Gabigol tá deixando crise no Flamengo. Agora foi o Pedro. E é o que eu falo, ô Flávio, porque o Pedro, ele diz isso. Ele fala, a covardia física, numa das partes do post dele, ele diz, a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Aí também é o que eu falo. Eu me incomodo, aí é minha postura. Sei que muita gente vai questionar. Eu me incomodo de vitimizar apenas o Pedro nesse episódio. Porque, pra mim, a crise começou com o Pedro. O estopim da crise foi o preparador físico, a porrada, esse demitido. Agora, num momento tão especial pro Flamengo, o Pedro conseguiu estragar o clima. E ele tem que levar esporro também, ele tem que levar bronca também. Será, como disse o Mauro, que a diretoria do Flamengo vai no Pedro? Vai falar, vem cá, garotão, tudo bem, a gente vai demitir o cara, mas você errou. Você tem que respeitar o treinador. Porque se o Sampaoli sai agora, vai voltar tudo que a gente sempre falou desse Flamengo. Que jogador manda no grupo, que jogador manda no clube, e a diretoria perde o pulso mais uma vez. Não sei se você concorda. Bom, boa tarde. Eu acho que essa coisa não começou agora. Claramente não começou agora. Já viu uma animosidade. Para chegar no nível de porrada, é porque o negócio já vinha, né? Já vinha andando, já vinha maturando. Já devia ter alguma coisa... Não, seguramente tinha alguma coisa pegando forte, pegando pesado por lá.
E essa foi a gota d'água, só com a gota d'água que extrapolou todos os limites. Acho que é alguma coisa muito clara. O preparador físico não tem a menor condição de continuar trabalhando lá. Ele faz agora, como já foi citado aqui pelo Mauro, um pronunciamento, se desculpando e tal. Mas realmente não tem desculpa, né? A desculpa dele ok, mas tá fora. Acho que o filho dele não tem nada com a história. Se o menino não se meteu na história, não tem nada a ver. O menino não bateu ninguém. A briga é preparador físico, né? Preparador físico e o Pedro. E a agressão já resolve o lado. Você não vai culpar a vítima. E sim, o Pedro ele cometeu um ato de indisciplina. Dá na grela, né, Flávio? Do preparador físico, a área e chama o Pedro, vem cá também, vai tomar uma multinha. Isso, é isso aí. É isso aí. Não tem outra. Agora, o que pode acontecer, o São Paulo dizer assim, não. Havia uma série de coisas que estavam acontecendo e tal, eu não vou trabalhar sem o cara. Aí não tem jeito. Aí vai ter que tirar o São Paulo também. É o São Paulo querer ir. Isso. Não ele ser demitido. Não, ser demitido. Acho que nem passa isso pela direção do Flamengo. O problema é muito localizado. Pedro versus o preparador físico externamente. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. O Pedro tem que levar esporro também. Não, a gente... Isso eu faço questão. O problema é entre os dois. Não é só vítima, não. O problema é entre os dois, nesse caso. Agora, tem alguma coisa lá dentro que a gente não sabe? Não dá pra saber. Eu lembro que o Muricy Ramalho sempre falou, vocês não sabem 5% do que rola dentro de um vestiário. Ok. Se tiver alguma coisa a mais, é uma boa oportunidade para tentar resolver o que está acontecendo além disso. Agora, nesse caso, especificamente, não é o São Paulo, não é o filho do preparador físico, não é nada além do Pedro. Os jogadores disseram muito bem de ir lá na delegacia e dar apoio ao Pedro, claro, óbvio. Foi uma agressão, perdeu qualquer razão. Flávio, mas aí o que me incomoda só pra deixar claro pra vocês, o Mauro César saiu do estúdio pra apurar a situação, tá? Então a gente provavelmente vai trazer novidades ainda aqui no Canelada, que o Mauro César, eu acho que tá falando com alguém da diretoria do Flamengo, ele sai do estúdio pra gente trazer novidades, provavelmente informações aí dos bastidores que a gente vai trazer aqui no Canelada sobre essa crise no Flamengo. Agora, o que me incomoda é que já tá começando a surgir notícia que aí, quando tem crise, aparece um bando de gente interessada na crise pra plantar crise no Flamengo. Aí já tem, os jogadores já não gostavam tanto do relacionamento com o Sampaoli. O Sampaoli e os preparadores eram marrentos. Azar. Jogador não tem que definir quem vai ser treinador ou não. É isso que eu falo. Porque pode partir dessa crise toda um aproveitamento dos jogadores pra tirar o cara que já estava incomodando. E é isso que eu falo, o Sampaoli não fez nada. Mas o Sampaoli não se posicionou de forma firme. Azar. Ele pode não se posicionar de forma firme. Ele pode querer saber direito o que aconteceu. Ele pode não querer ser tão taxativo, porque o cara pode ser amigo dele. O que importa é que o cara seja demitido. O cara foi demitido, acabou o problema. Porque o que eu acho muita injustiça é jogar pra cima do Sampaoli. Que aí já tem gente que traz. O Sampaoli sempre foi marrento em tudo que é clube. Tá bom. Mas dessa vez não foi ele. Entendeu? Porque a gente vê um Flamengo podendo ser prejudicado por causa de gente que quer plantar crise a todo custo. O Sampaoli é uma baita mala, é um cara que... Sim, mas é interessante pra quem quer derrubar o Sampaoli. Pode ser, crise. Mas de qualquer forma, não esqueça que existe um grupo por trás disso. Existem jogadores. Se ele não tiver não tomar uma posição, eu não estou dizendo nem que agrade o jogador, mas que seja minimamente política. Não esqueça que quem bota a bola dentro do gol ou chuta na trave é o jogador. Somente jogador do nível do jogador do Flamengo. Ele pode passar raspando, ele pode estar... Então ele precisa ajeitar o grupo. Que ele é um cara intragável, isso a gente já sabe. Não é de outra... Isso é verdade. Mas ele não precisa ser bonzinho para ninguém. Ele tem que fazer o trabalho dele embora e não agrediu ninguém. Então o São Paulo está preservado. O preparador físico fora imediatamente, não dá nem para discutir isso. O Pedro tem que tomar uma chamada, uma multa, seja lá o que for, porque ele desobedeceu uma ordem de um superior hierárquico naquele momento. E no mais... é uma questão de gerenciamento da direção do Flamengo. Eles vão ter capacidade de falar, o chefe vai continuar sendo o São Paulo, ele não tem nada com a história. Se vocês gostam muito bem, se não gostam, não importa. Porque aqui quem vai tocar é o São Paulo. O problema é, o São Paulo vai conseguir arrancar dos jogadores aquilo que vinha conseguindo. Depois disso, não sei. Mas é aí meu questionamento. Então pronto, então o jogador volta a mandar no Flamengo. É isso. Sim, mas aí não tem jeito. Não, mas eles não têm direito, Flávio, de exigir a saída do treinador. Não foi ele que agrediu. Eu sei, eu concordo com você. Só que a gente conhece como é que a coisa funciona. Eu não sei, ele vai ter que ter um trato político e ser muito ajudado pela direção, partindo do pressuposto que ele fica. Eu não sei se ele vai ficar.
De repente ele fala, meu preparador saiu, eu acho que ele extrapolou, mas ele tinha razão de ficar bravo, não devia ter batido, mas ele tinha suas razões. Estou falando o que o São Paulo pode estar pensando. E se ele vai sair, eu vou sair também. Aí, enfim, e o Flamengo começa do zero outra vez. Mas isso aí de ele sair passou pela cabeça da diretoria ou dele? Você está falando? Não, isso aí... Só pela publicação dele. Não, tá repercutindo em tudo que é lugar. Que o São Paulo pode sair. Isso o Mauro César tá até apurando ali pra trazer. Pode, mas não tem nada ainda que tenha definido nada. Não tem. Só que aí começa, entendeu? As pessoas que querem... Explica lá uma coisa, porque pode ser que o São Paulo chegue aqui pra falar assim, o cara é meu amigo, eu tô junto com ele. Isso que eu tô falando. Esse é o ponto. Beleza, ele errou, mas eu tô com ele, porque ele fez isso, que tava de cabeça quente. Não, é isso. Não, e mais, o Pedro já tava fazendo aquilo que não agradou e tal. Isso aí, precisa ver como é que vai ser a coisa. O Pedro tem que ser mais punido que o São Paulo ali. O Pedro. Eu também, o São Paulo não tem nada com a história. É isso, São São só dois caras. Tem dois caras nessa história. O preparador físico que não tem desculpa, tchau, e o Pedro que tem que tomar a pena. O resto, teoricamente, não tem que ser punido. Agora, eu não sei como é que isso vai funcionar num grupo. O Vampeta, como jogador, sabe como é que é. Eu não sei se isso vai... Ah, não, beleza, vamos separar isso como nós estamos separando friamente. Eu não sei como é que era lá dentro, já teve alguma coisa que levou a isso, eu não sei. Parece que foi uma gota d'água, esse é o ponto. Parece que havia uma relação tensa, pesada, entre os dois e entre, talvez, mais algumas pessoas. Isso a gente não sabe. Mas mesmo no limite, o Flamengo tá jogando muita bola. E agora, vai continuar? Vamos zerar isso aqui, vamos jogar? O Flamengo, era pra gente estar falando aqui do segundo tempo do Flamengo, jogou pra caramba, né? Buscou a vitória. Golaço do Arrascaeta. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Não, que jogou contra o Grêmio. Não, aí, Flávio, eu tomei um susto de jogar, vendo os programas de televisão, né, ontem. Daqui a pouco história parada, pô, Pedro toma um soco na cara, eu digo, nossa senhora. Ó, eu vou botar aqui a nota do Sampaoli na tela, tá? Que o Sampaoli se pronunciou hoje, tá? A gente vai colocar aqui o pronunciamento do Sampaoli, que ele teria ficado meio que em cima do muro. O Mauro César tá apurando novidades aí. Peço até pra Lívia falar com ele, se ele já puder vir logo pra trazer novidade pra gente aqui, porque o Mauro tá em contato com alguém da diretoria do Flamengo, tá? Então a gente vai trazer essa informação. Aqui pra mim tá muito pequeno. Eu vou entrar aqui no Instagram do Sampaoli pra gente trazer esse posicionamento do Sampaoli, tá? O Sampaoli fala o seguinte: não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória, que é o que a gente está falando. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna, cujas razões existem, mas nesse momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, ouvi o erro dos outros. Eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano. Porque a violência nos separa e a conversa nos une. Isso é o Sampaoli. Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora do campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos para sermos melhores. Eu sou o condutor dessa equipe, aí ele chama um pouco a responsabilidade. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam, mais do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos. Tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar, para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Esse foi o posicionamento do Sampaoli. O pessoal tá puto com o Sampaoli por causa do depoimento dele? Vocês achando que estão falando que ele defendeu. Você também achou que ele foi cascata? Não, cascata não, mas ele não falou que é totalmente contra o preparador físico dele. Mas ele falou contra a violência, que ele já viu. Nada, pô.